Graça e paz, povo de Deus, gente querida, tudo bem com vocês? Olá, minha irmã preciosa que nos acompanha sempre, tudo bem? Olá, meu irmão amado, homem de Deus que nos acompanha, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu tenho o grande privilégio de poder estar aqui e chegar até você. Eu falo isso todas as vezes, porque é um privilégio poder chegar até você. Porque aqui dentro, no meu espírito, no meu coração, existe um anseio muito grande e que você conheça o Evangelho da Graça de Deus cada vez mais. Que teu espírito seja despertado para este conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Porque Paulo diz, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E quando Paulo fala Evangelho, Paulo está bem dividido. Ele sabe que Evangelho não é pregação do Velho Testamento. Ele sabe que o Evangelho não tem nada a ver com as histórias do povo de Israel que estão lá no Velho Testamento. Ele sabe que Evangelho não é rodear as muralhas de Jericó, não é a sarça que ardeu diante de Moisés. Ele sabe que Evangelho não é derrubar o gigante Golias. Paulo sabe que o Evangelho começa da cruz para frente, foi revelado a ele. Então quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, ele sabe que não tem nada a ver com a velha aliança, que a velha aliança acabou na cruz. Que Cristo cumpriu a lei e pôs um fim na lei através seu sacrifício perfeito. Então, quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, ele não tem em mente nada da velha aliança. O que ele tem em mente é o que aconteceu na cruz daí para frente. Então ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Direcionado a que esse poder de Deus? Para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. Então é um poder de Deus para salvação, que executa a salvação de todo aquele que acredita. Você tem isso bem claro na tua mente, no teu coração? Então é isso que eu quero falar para você. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita no Evangelho. E onde é que eu encontro o Evangelho? Veja bem, você tem que ter clareza sobre isso. Mateus, Marcos, Lucas e João, até o sacrifício perfeito, não é Evangelho. É a história do ministério terreno de Jesus Cristo, o milagre que ele fez. Ele multiplicou pão, ele andou sobre as águas, ele curou um leproso, ele expulsou o demônio, mas ele é judeu e está cumprindo a lei, ele veio para cumprir a lei. Jesus não pregou o Evangelho da graça de Deus. Quando aquele homem rico chegou até ele e perguntou o que eu devo fazer para ter a vida eterna, Jesus não falou para ele, olha, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não, o que Jesus disse? Sabe os mandamentos? Por que Jesus não falou, olha, você só acredita em mim que você vai ser salvo? Jesus não falou isso para ele. Jesus apontou os mandamentos. Sabe os mandamentos? Ele disse quais? Não matarás, não adulterarás, honra pai e mãe. Porque Jesus falou, olha, você quer ter a vida eterna? Acredita em mim. Basta acreditar em mim sem fazer nada que você vai ter a vida eterna. Jesus não falou isso para ele, apontou a lei para ele. Por quê? Porque Jesus veio cumprir a lei, estava em vigor a lei ainda. Jesus ainda não havia morrido na cruz. Não havia ressuscitado. O Evangelho não havia começado.
Por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, uma mulher hemorrágica que vivia 12 anos, debaixo daquela hemorragia, tentou ser curada através de vários médicos, despendeu tudo quanto ela tinha para o seu tratamento e foi de mal a pior. Aí um dia ela veio, tocou nas vestes de Jesus, foi curada. Jesus perguntou: quem me tocou? Os discípulos disseram: a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? Aí ela, atemorizada, chegou diante de Jesus e falou: olha, fui eu que toquei na sua veste, e contou a história dela, e Jesus disse para ela: grande é a tua fé te salvou, mulher. Eu te faço uma pergunta: isso é evangelho? Não. Foi uma mulher que creu em Jesus Cristo, foi curada. Agora, o que ela conheceu do evangelho da graça de Deus? Não conheceu nada. Porque o evangelho não havia começado, Cristo não havia morrido na cruz. O sangue da nova aliança não havia sido derramado. Então é bonito o que aconteceu com essa mulher, ela foi curada, é bonito. Mas ela não conheceu nada do evangelho da graça de Deus. Ela foi curada? Foi. Ela teve fé? Teve. Mas ela não teve nenhum conhecimento do evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque Jesus não havia morrido, o sacrifício perfeito não havia sido realizado na cruz. Você entende que não é evangelho isso? Agora, é uma coisa bonita, é claro. O leproso foi curado, é uma coisa bonita, é claro. O leproso foi curado, Jesus tocou nele e falou: quero ser limpo, quero ser limpo. Imediatamente ele ficou curado da lepra. E que Jesus falou para ele: agora você vai, de acordo com a lei, mostra-te ao sacerdote, faz o sacrifício de acordo com a cura do leproso. Lá na lei, quando o leproso era curado, tinha um sacrifício específico que ele tinha que apresentar ao sacerdote. Jesus direcionou ele para praticar a lei e fazer o sacrifício da cura de um leproso. Você entende então quando Paulo fala o evangelho é o poder de Deus? Paulo não tem em mente essas coisas. Ele teve revelação do evangelho da graça de Deus. E o evangelho da graça de Deus começa depois da cruz para frente. E lá em Atos capítulo 9, é que vai ter o encontro de Paulo com Jesus. Daí para frente o evangelho começa a ser revelado. Quero ler aqui para você Gálatas capítulo 1, o que Paulo mesmo diz a respeito disso. Faço-vos, porém, verso 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Agora preste muita atenção. Isso é um divisor de águas. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então o que Paulo está dizendo? O evangelho que ele estava anunciando não era segundo o homem, não era produto de religião, não era produto de uma mente humana, não era pregação do Velho Testamento. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? O evangelho que ele pregava não era segundo o homem, ele não aprendeu de homem algum. Ele não aprendeu de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, de Mateus, de Lucas, de Marcos. Não, ele não aprendeu de homem algum. Os apóstolos que já eram apóstolos antes dele, não foram influenciar a mente dele para que ele aprendesse o evangelho, não. E como ele aprendeu o evangelho? Mediante revelação de Jesus Cristo. Então o próprio Jesus Cristo revelou este evangelho da graça de Deus ao apóstolo Paulo. Diretamente. Será que você entende isso? Então olha como são preciosas as cartas de Paulo. Porque Paulo não vai fazer campanha da mulher do fluxo de sangue. Paulo não vai fazer campanha das muralhas de Jericó.
Paulo não vai dar pedra ungida para derrubar o gigante Golias. Paulo não vai falar nada sobre o segundo boi, e nem falar sobre fogueira santa, e voto e sacrifício. Paulo não falou nada dessas coisas. Paulo ele teve revelação direto de Jesus Cristo a respeito do Evangelho da Graça de Deus. Direto. Não teve influência humana, não teve religião, não teve doutrina de homens, não teve influência de homens gananciosos que exploram a fé das pessoas. Não. O próprio Senhor Jesus Cristo que apareceu a Paulo revelou esse evangelho a ele. Por isso que eu falo, o evangelho, você só enxerga isto nas cartas de Paulo. Então quando Paulo fala, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Paulo sabe o que está falando. Paulo recebeu a pureza desse evangelho da graça de Deus. E quando nós entendemos isso, não dá mais para pregar o Velho Testamento. Não dá mais para sair das cartas de Paulo. Não dá para falar, olha, a oferta da viúva pobre. Olha, hoje é o dia de cura. Assim como essa mulher tocou nas vestes de Jesus, eu estou aqui com um pedacinho de pano ungido que representa as vestes de Jesus. Toca nesse pano que você vai ser curado. Não dá mais para falar sobre isso. Não dá mais para pregar a multiplicação de pão. Olha, Jesus andou sobre as águas, a tua vida está cheia de tempestade, que são os seus problemas. Mas Jesus, o que acalma a tempestade está aqui, vai acalmar a tempestade da tua vida. Creia nele hoje. Não dá mais para falar essas coisas, porque o Evangelho da Graça de Deus não é isso. Isso é bonito, mas não é o Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus eu encontro nas cartas de Paulo. E esse é o nosso objetivo. Eu não estou aqui com interesse que você se apegue em mim. Com interesse que você me ache o grande pregador. Não, isso é coisa do homem. Isso é coisa da carne. Eu também não estou dizendo que eu sou 100% certo, que só o que eu falo é verdadeiro. Você tem que julgar o que eu estou falando. Ir para a Bíblia, ver se está escrito. Entende? Não aceite qualquer coisa como se fosse verdadeiro a palavra final. Você tem que julgar o que eu falo pela palavra de Deus, pelo Evangelho da Graça de Deus. Então eu estou aqui com um coração sincero, querendo que você entenda isso. Porque eu também vivi 20 anos pregando mulher de fluxo de sangue. Fazendo campanha de muralha de Jericó. Dizendo, receba, hoje é o dia da tua vitória, 7 passos para a vitória, você quer ter vitória, vai chorando, geme e chora. Também vivi 20 anos cego, morto, nesse sistema religioso. Então meu objetivo, assim como aconteceu comigo, é que você entenda claramente o Evangelho da Graça de Deus. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação, te leva a um outro nível de conhecimento, desperta o teu espírito, põe você acima da religião e te liberta da religião. Esse é o meu objetivo principal, é a convicção, é aquilo que me inspira a levar a você a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. E é para isso que estamos aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, mas estamos aqui com a Bíblia aberta, estamos numa série de pregação da carta de Paulo aos Gálatas, estamos no capítulo 5. Na live passada falamos sobre desligados de Cristo, né? Tem aqui o de Cristo vos desligastes, né? É o nome da última live. É bom que você ouça, se você não ouviu, vai lá na última live e ouça a respeito disso. E hoje nós vamos falar só do verso 4. Gálatas 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, né? Então, aquela pergunta, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas?
Você nunca mais vai esquecer isso. Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou e ensinou aos Gálatas? Ensinou o evangelho da graça de Deus. Ensinou tudo o que aconteceu na cruz, o sacrifício perfeito. Ensinou tudo sobre a graça de Deus. Agora, Paulo nunca levou Gálatas a fazer campanha, voto, sacrifício. Paulo não foi lá ficar levando os Gálatas a crer e ficar debaixo de lei, debaixo da velha aliança. Porque as piores doutrinas, as doutrinas falsas, elas vêm tudo do Velho Testamento. Paulo não foi ensinar isso para eles. Paulo foi ensinar o Cristo crucificado. Quero ler de novo aqui, Gálatas 3, verso 1. Paulo fala: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O que é expor Jesus Cristo como crucificado? Não como ressuscitado, mas como crucificado. Está escrito aqui, leia, Gálatas 3, 1. É expor tudo que aconteceu na cruz, tudo que Jesus fez por nós, a sua morte, o seu sangue derramado, o evangelho que vem da obra da cruz, a graça de Deus que é derramada sobre nós através da obra da cruz. Paulo falou tudo que Jesus Cristo fez ali na cruz e mostrou que a graça ela vem desse sacrifício perfeito, desse sangue derramado pelo Senhor Jesus. Paulo falou sobre a graça de Deus, pregou o evangelho da graça de Deus para eles e depois se ausentou. Aí chegou o pessoal da lei, pessoal que só prega Velho Testamento, que quer levar as pessoas a guardar sábado, que creem em Jesus Cristo, mas eles não conseguem se desligar do Velho Testamento. Eles não entendem que a velha aliança acabou na cruz. Esse pessoal chegou lá, se infiltraram na igreja dos Gálatas e disseram para os Gálatas: olha, isso aí que Paulo disse, essa graça, esse Cristo crucificado, não é só isso, você tem que se voltar para o Velho Testamento, olha lá, tem que guardar a lei, guardar sábado, e começar a pregar e levar eles a viver o Velho Testamento, dizendo que só a obra da cruz não era suficiente. É como nos dias de hoje. A maior parte das igrejas da televisão só prega o Velho Testamento, campanha do Velho Testamento, voto do Velho Testamento, é o segundo boi, é a falsa fogueira santa, é o dízimo, é o trízimo, é a campanha das muralhas de Jericó, é o gigante Golias, é a farinha da panela, é o azeite da botija. Não é isso. Essa gente começou a perverter o evangelho de Cristo, contaminar aquilo que Paulo havia ensinado, e os Gálatas aderiram a isso e voltaram as costas para a obra da cruz. E começaram a aceitar essas falsas doutrinas e tentar receber pela lei aquilo que foi dado gratuitamente pela obra da cruz. Aí Paulo fala, não cansa de me ouvir falar isso. Paulo fala em Gálatas 1, admire-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido? É quando eu misturo a velha aliança com a nova e quero que a velha aliança se sobressaia, esteja acima do Novo Testamento, da obra de Cristo na cruz. É misturar o velho com o novo, vira uma confusão na mente das pessoas e elas ficam mais presas às histórias do Velho Testamento. Você entende isso? Então toda aquela pureza do Evangelho da Graça de Deus é enfiado ali a lei, sacrifício, voto, tudo é por obras, por esforço próprio, e tudo isso encobre o Evangelho da Graça de Deus e as pessoas ficam presas. Isso é o evangelho pervertido.
alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo fala, mas ainda que nós, ele, Paulo, se desviasse da primeira pregação da graça que ele pregou e ensinou os Gálatas, ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue coisas que vão além do que temos pregado. Presta atenção. Se você estiver ouvindo pregações que vai além do que Paulo pregou, que vai além do que Paulo ensinou, seja anátema. Isso é muito importante. Dê atenção no que eu estou falando. Se você começar a ouvir pregações que vão além do que Paulo pregou, que tiram você das cartas de Paulo, vão além desse evangelho da graça de Deus, Paulo mesmo diz, seja amaldiçoado, seja anátema. Ainda que venha um anjo do céu brilhante, chegue diante de você, pregue coisas que vão além do que ele ensinou, além das cartas dele, seja anátema. Então Paulo ensinou tudo sobre o evangelho da graça de Deus. Vamos de novo? Ele ensinou Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo ensinou que para o homem é impossível salvar-se a si mesmo, que não existe uma obra que ele possa fazer, que Deus, olha, eu estou repetindo isso diante de você umas 1000 vezes. Paulo ensinou e deixou isso claro, que não existe uma obra que o homem possa fazer, que Deus olhe e diga assim, muito bom, você fez essa boa obra, eu vou te salvar porque você fez isso. Não. Paulo deixou claro que para o homem é impossível salvar-se a si mesmo através de prática de qualquer obra. Você já entendeu isso? Vou fazer a mesma pergunta. Aí você poderia perguntar, pastor, eu entendi. Mas e para mim continuar sendo salvo? Porque se eu falhar nisso, falhar naquilo, eu vou perder a salvação. Olha como a graça de Deus é grande. Então, Cristo nos salva pela graça, independente de obras. E Deus sabe que eu estou preso numa natureza humana, caída, que eu tenho defeitos e esses defeitos aparecem o dia inteiro, todo dia. Eu me irrito, eu perco a paciência, eu julgo as pessoas, eu não quero fazer isso, mas não tenho controle. Eu brigo, eu faço um monte de coisa errada todo dia. Deus sabe disso, mas os legalistas ele acham que ele mantém a salvação por esforço próprio. Deus sabe que você é incapaz de manter a salvação. Você está preso numa natureza terrena defeituosa. Hoje mesmo, você me ouvindo aí, você pode ter falado uma mentira, já perdeu a salvação. Você tem pais? Hoje mesmo você pode estar me ouvindo aí e desobedeceu ao pai, ou escondeu uma coisa do pai e da mãe, não honrou pai e mãe. Já perdeu a salvação. Deus sabe que nós somos incapazes de manter a salvação. A salvação não é mantida porque a minha igreja tem um padrão de roupa e eu ponho aquele padrão de roupa e vou dando glória e continuo salvo. Não. Deus me salvou pela graça e Ele me mantém salvo. Ele já pagou pela minha redenção. Ele já quitou o meu pecado, passado, presente e futuro, tudo na cruz, já foi tudo pago. Ele já pagou por toda a minha vida, até o último suspiro neste corpo já está pago. Olha a grandeza da obra da cruz. Então ele me salvou e me mantém salvo. Ele é que me mantém salvo. Ninguém pode me arrebatar das suas mãos. Entende? Deus é maior que tudo e das mãos de Deus ninguém pode me tirar, me arrebatar. Será que você acredita nisso? Nem eu mesmo posso sair. Paulo ensinou isso. E Paulo ensinou que tudo da parte de Deus para o homem é dado de graça, gratuitamente. Eu estou repetindo isso milésima vez. Paulo não ensinou esse Deus de barganha. O que é o Deus de barganha? É o Deus da troca, é um Deus interesseiro. Ele tem muito interesse no teu dinheiro, nas coisas que você dá para ele. É o Deus da igreja da televisão. É o Deus das igrejas que estão debaixo de lei. Deus quer coisas de você. Ele quer o teu dinheiro, Ele quer o seu sacrifício, Ele quer o teu voto.
tudo você tem que... Daí que vem esse negócio, eu tenho que dar o meu melhor para Deus. O meu melhor é só dinheiro. Então você vê um sistema evangélico, é o Deus da barganha. Deus quer que você faça coisas para Ele, dê para Ele, para depois Ele te devolver o que você já deu e acrescenta um pouquinho mais. É o Deus da barganha. Deus da troca, é um Deus que está lá, o que você vai dar para mim hoje? Olha, eu estou aqui, meu dízimo, minha oferta, meu sacrifício, muito bem. Aí você dá, só que você dá na mão de homens, não para Deus. Na mão de homens que vão ficar ricos com o seu dinheiro. É difícil, mas eu tenho que falar isso, é preciso. Não é? Aí depois você se vire com Deus, que Ele tem que te dar o que você já deu, Ele vai te devolver 10 vezes mais. Então nesse sistema evangélico corrompido, político, cheio de corrupção, eles pregam só o Deus da barganha, o Deus que você tem que dar tudo para Ele, aí Ele vai avaliar o que você deu e vai devolver o que você deu com correção monetária e juros. Sempre Ele está olhando o que você vai dar para Ele. É um Deus que te cobra o tempo todo, Ele te cobra toda semana, Ele te cobra todo mês. Você recebeu um salário, Ele está te cobrando. Cadê a minha parte? Cadê a minha parte? Esse é o Deus pregado pelo sistema, é o Deus da barganha. Paulo me ensinou isso. Ele diz que na graça de Deus, Romanos 8,32, aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com o Filho todas as coisas gratuitamente? Então Paulo ensinou que tudo da parte de Deus nos é dado gratuitamente. Nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já nos abençoou. Tudo que tinha que nos ser dado já nos foi dado em Cristo. Agora, na medida que eu vou crescendo espiritualmente, vou amadurecendo no Evangelho, Deus vai liberando essas bênçãos. Ele nos abençoou e é o administrador das bênçãos. Ele não faz tudo cair sobre mim em um instante, não. Ele já me deu. Já me abençoou. Agora, Ele quer o meu crescimento espiritual, meu entendimento do Evangelho. Na medida que eu vou caminhando e crescendo, Ele vai liberando uma coisa aqui, liberando outra coisa. Vai soltando tudo aquilo que Ele já me deu gratuitamente. Paulo ensinou tudo isso aos Gálatas. E aí ele vai escrever essa carta mostrando que eles cometeram um grande erro, deixando a graça de Deus de lado e se voltando para a lei. Deixando a nova aliança de lado e tentando se justificar pela velha aliança. Voltaram as costas para o Cristo crucificado e passaram a se submeter a uma lei falida que acabou na cruz do Calvário. E Paulo fala, olha, se vocês quiserem ser justificados na lei, vocês se desligaram de Cristo. Se a pessoa quer ser justificada pela lei, caíram da graça. Então o que Cristo fez na cruz, Ele morreu em vão. Não se aproveita nada da morte dele na cruz. E Paulo vai discorrendo tudo isso. Até que nós chegamos no capítulo 5. Na semana passada falamos, de Cristo vos desligastes, vós os que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Estamos neste versículo. Então ele está dizendo que nós somos justificados pela graça de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a base da nossa justificação. Você sabe que ser justificado é tornar-se inocente, sem culpa, diante de Deus. Eu expliquei isso na live passada. Mas qual é a base da nossa justificação? É o sacrifício realizado por Cristo na cruz. Você tem que entender, meu irmão, minha irmã, você tem que ter uma visão clara sobre a encarnação de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo foi no corpo de carne? Você tem que entender isso. Então vamos repetir novamente muitas coisas. Vamos lá para João, Mateus, Marcos, Lucas, de João. Eu não posso fugir disso. Para entender a garantia da salvação, a garantia de ser justificado, eu tenho que entender o sacrifício, o Cristo crucificado.
São João 1, 29. João Batista está falando a respeito de Jesus. No dia seguinte viu João a Jesus, esse João Batista, que vinha para ele. E aí João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 36. Vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já parou para pensar nisso? João Batista era filho do sacerdote Zacarias. João Batista não era alguém sem conhecimento, que não conhecia nada do Velho Testamento. O seu pai era sacerdote. O seu pai ensinou a ele tudo sobre os sacrifícios da lei, tudo sobre o templo, o lugar santo, os santos dos santos, o átrio. O pai dele ensinou ele tudo sobre os animais sacrificados, a função do sacerdote, porque o pai dele era sacerdote. Sobre as obrigações da lei, sobre os tipos de sacrifícios e pecados que quando cometiam era obrigado a vir e fazer o sacrifício. João Batista conhecia a velha aliança, o pai dele ensinou tudo isso a ele. Conhecia quando os sacerdotes derramavam o sangue para fazer expiação sobre os pecados. Eles conheciam tudo. João Batista conhecia tudo. Ele não era alguém ignorante do Velho Testamento. Então, quando ele viu Jesus se aproximar dele, olha o que ele fala, presta atenção, olhe o Cordeiro de Deus. Ele olha e vê Jesus e a mente dele vai lá na velha aliança, aqueles animais sendo sacrificados. Vai lá para Êxodo 20, aquele cordeiro sem mancha, sem mácula, sendo sacrificado, eles passando sangue nos umbrais da porta. Quando ele olha Jesus, a revelação vem. Ele vê Jesus, toda aquela visão da velha aliança vem na mente dele e ele fala: olha o Cordeiro de Deus, que vai fazer o quê? Que vai tirar o pecado do mundo. Que vai tirar o pecado do mundo, aonde? Na sua morte, no seu sacrifício perfeito na cruz. Tudo que entrou por Adão, Cristo na cruz ele vai tirar. Olha o Cordeiro de Deus, não é um cordeiro humano. É o Cordeiro de Deus que lá no sacrifício, na cruz, ele vai tirar o pecado do mundo. Então você tem que entender que Jesus ele era perfeito. Apesar de ele ter nascido de Maria, a genética dele é uma genética de Deus. A semente que foi posta ali no ventre de Maria era uma semente de Deus, uma semente celestial. Será que você entende isso? Você entende que a carne de Jesus, ela era semelhante à nossa, mas ela não trazia a lei do pecado na carne dele? Você entende que na carne de Jesus ele não tinha essa carne que nem a nossa, cheia de tendências maliciosas, cheia de obras de morte, cheias de desgovernos, viciada no pecado, nas coisas erradas? Jesus ele teve uma mãe natural, mas o pai era Deus, era um pai celestial, um pai espiritual. Então Jesus não nasceu contaminado pelo pecado de Adão. Eu não sei explicar melhor isso, eu já expliquei isso aqui tantas vezes. Então, apesar de Jesus ter um corpo humano, ele não tinha um corpo sujeito a essas mesmas debilidades que nós temos. Quando ele nasceu, ele não teve nenhuma interferência ou transferência de Adão para o corpo dele. Apesar de ele ter usado uma mulher humana que havia pecado no corpo dela, mas Jesus foi gerado e não passou nada de Maria para ele. Pode ver que o grupo sanguíneo de Jesus era um sangue de Deus. Jesus era Deus que passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então ele era o Cordeiro de Deus perfeito, sem mancha, ele era o homem perfeito. Homem, Deus, Deus, homem.
Por isso que ele nunca pecou e venceu o pecado mesmo num corpo de carne. Porque se ele tivesse qualquer mancha, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Meu Deus, será que você entende isso? Olha a beleza de Jesus Cristo. Olha a perfeição de Jesus Cristo. Deus em forma de homem, 100% homem e 100% Deus. Não tinha a lei do pecado na carne dele, ele era perfeito. Você entende isso? Meu Deus, você entende isso? Ele era Deus em forma de homem. 100% homem, 100% Deus, os dois juntos. Homem, Deus, Deus, homem, perfeito, sem nenhuma mancha. Não tinha nada de Jesus Cristo nele. Aliás, não tinha nada do diabo nele, nada de Adão nele, nenhuma imperfeição. Foi por isso que ele viveu como homem e nunca pecou. Sabe o que é alguém viver 33 anos e meio e nunca ser vencido pelo pecado, nunca pecar? Vamos lá para Hebreus capítulo 10. Por isso que eu vou falar do sacrifício perfeito para você. Hebreus 10. Vamos ver uma coisa interessante. Esse capítulo 10 de Hebreus, ele fala que a lei era uma sombra. Não era uma imagem real. A lei era uma sombra que se passou. A imagem real agora é Jesus Cristo. E aí ele vai discorrendo do verso 1 em diante, né? E vamos ler a partir do verso 4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O que Paulo está dizendo aqui? Que todo aquele ritual dos sacrifícios do Velho Testamento, aquele derramamento de sangue, aquela morte de animais, aquele sacerdócio, tudo aquilo não podia remover o pecado, não podia dar um jeito na coisa chamada pecado, não podia tirar a culpa do homem, não podia tirar a condenação do homem. Tudo aquilo deu em nada, não resolveu o problema. Você entende isso? Por isso ele fala, porque é impossível que o sangue de touros, de bode remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quisestes. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitasses com holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro, que era a lei. Está escrito ao meu respeito para fazer a Deus a tua vontade. Então tudo aquilo que foi feito na velha aliança não resolveu o problema. Deus se cansou dos próprios sacrifícios que ele pediu para que eles fizessem. Então o que Deus fez? Deus preparou um corpo para Jesus. O corpo de Jesus foi preparado por Deus. Um corpo perfeito, uma genética perfeita. Esse corpo que nasceria aqui na terra passaria a ter sangue como eu e como você, mas um sangue não contaminado pelo pecado. Um sangue puro, o sangue de Deus. Você entende que Jesus era Deus em forma de homem? E por ele ter se encarnado, ele passou a ter sangue. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Você entende que aquele corpo que Jesus Cristo teve, olha, foi preparado por Deus antes que esse corpo viesse a existir aqui na terra? Ele foi preparado por Deus geneticamente, era um corpo de um homem, Deus homem, sem mancha, sem contaminação. Antes que ele viesse a existir aqui na terra, será que você compreende isso? Que o corpo de Jesus era perfeito? Era perfeito, por isso que ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a pergunta é, qual é a base da nossa justificação? Por que a salvação não se perde? Por que
Deus me justificou através de Cristo e agora Deus olha para mim e me vê justificado, isento de culpa, isento de condenação, me vê inocente aos olhos dele, mesmo estando preso num corpo defeituoso. Como é que Deus pode me ver assim? Qual é a base disso? É o sacrifício perfeito, realizado por ele na cruz do Calvário. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Olha que coisa gloriosa. Entende isso? Quando João Batista olhou para Jesus, teve revelação. Olha o Cordeiro de Deus. Olha o Cordeiro perfeito. Cordeiro de Deus que vai dar um jeito no pecado, que vai tirar o pecado do mundo. Aonde vai tirar o pecado do mundo? Na cruz. Você acredita que o pecado foi tirado? O pecado foi tirado, mas o defeito da carne do homem não foi tirado. Por isso que ele continua defeituoso, produzindo defeito até o fim. Então, pastor, o que me torna justo e me mantém justificado que vem pela graça de Deus. A base disso é aquele sacrifício na cruz e aquele sangue derramado. Não tem outra coisa. Este é o selo da nova aliança. Este sangue, Jesus Cristo disse, é o sangue do Novo Testamento. Do novo que sela o Evangelho, que sela a nova aliança. Enxerga isso comigo ou não? Já que estamos em Hebreus 10, vamos aqui no verso 10 deste mesmo capítulo. Vamos ler de novo desde o 4 até o 10. É sempre bom ler bastante. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis que estou aqui, no rolo está escrito ao meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E remove o primeiro é o quê? A primeira aliança vai ser removida para ser estabelecida uma segunda aliança. Agora olha o verso 10 como é importante. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. Você entendeu isso? Vou ler de novo o verso 10 para você. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus. O corpo de Jesus era um corpo perfeito. Sangue de Deus, sangue puro, um corpo sem a lei do pecado nele. Então, mediante essa oferta do corpo de Jesus, é que nós fomos santificados, separados para Deus para sempre. Somos de Deus para sempre, uma vez por todas. Então, uma vez que se concluiu o sacrifício perfeito de Jesus, isso foi tão magnífico, tão esplendoroso, tão perfeito, resolveu o problema de uma vez por todas. Não tem mais que se fazer de sacrifício. Então, de uma vez por todas, nós somos santificados, somos de Deus, somos santificados, somos justificados e nunca mais deixaremos de ser justificados diante de Deus. Olha como é grande a morte do Senhor Jesus. Olha como é poderoso aquele sangue derramado. Olha como é gigantesco o sacrifício perfeito realizado por ele na cruz. Indestrutível. É por isso que nós não perdemos mais a salvação. É por isso que nós somos redimidos, reconciliados, justificados, filhos, herdeiros, abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais.
A oferta do corpo dele na cruz realizou tudo isso. Então, pastor, uma vez justificados, justificados para sempre, sim. Uma vez salvo, salvo para sempre, sim. Porque a base da nossa justificação não é o que eu faço. O que me sustenta na salvação não é o que eu faço, é o que ele já fez por mim, através do sacrifício perfeito e do sangue derramado. Nossa, pastor, isso é extraordinário. Põe extraordinário nisso. Isso acaba com as campanhas, votos, sacrifícios, culto de libertação, objetos orados, objetos ungidos, templo de Salomão. Acaba com a velha aliança definitivamente. Agora, se eu vivo na velha aliança, eu tenho um véu, eu não enxergo essas coisas. Eu falo, Jesus morreu por mim, o sangue foi derramado, mas está cego, está embotado, tem um véu na mente, ele não enxerga isso. Ele não enxerga que na graça de Deus, na nova aliança, nós já fomos libertos do império das trevas, transportados para uma outra dimensão, o reino do Filho do seu amor. Ele não enxerga isso. Estamos no capítulo 10 e vamos em frente, no verso 10. Ou melhor, já lemos o verso 10, agora vamos ler o verso 12 e 14. Aí ele continua dizendo, verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora olha o verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O que ele está dizendo? Que com uma única oferta, oferta do seu corpo, conforme lemos no verso 10, ele aperfeiçoou para sempre. Não vai aperfeiçoar. Ele aperfeiçoou para sempre quem? Todos quantos estão sendo santificados. Então quer dizer, pastor, você pode fazer uma pergunta ousada. Quer dizer que no meu espírito eu fui aperfeiçoado, meu espírito está perfeito? Sim. É isso que ele está querendo dizer, que a oferta deste corpo de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz, ele aperfeiçoou o meu espírito, quer dizer que no meu homem interior, no meu espírito, eu já sou perfeito, eu já tenho a vida de Jesus Cristo, a vida eterna jorrando dentro de mim. Meu espírito já é habilitado para a eternidade, por isso que ele diz que ele trouxe a imortalidade mediante o Evangelho. Por isso que Paulo fala o homem interior e o homem exterior. Lá no meu homem interior estou sendo aperfeiçoado, crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Mas o meu homem exterior está se corrompendo, envelhecendo, corrompendo por tudo aquilo que ele produz. No meu homem interior a coisa já aconteceu. Mas esse homem interior está preso numa carcaça velha que é o homem exterior. E que se corrompe, que envelhece. Por isso que nós precisamos ser libertos do corpo e ter o corpo glorificado. Com uma única oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Então, você pode dizer, então, pastor, eu tenho convicção da minha salvação eterna. É claro. Tenho convicção de que nunca vou perder a salvação. Tenho convicção de que sou justificado. Estou inocente, sem culpa diante de Deus através do que Cristo fez. Não através das obras, mas através daquilo que Cristo fez. Exatamente isso. Olha como é grande o sacrifício da cruz. Olha como é grande a obra dele realizada na cruz do Calvário. Olha como é gigantesco tudo aquilo que foi feito por ele na cruz do Calvário.
Você entende isso? Então vamos voltar lá em Gálatas 5, onde nós estamos. Vamos ler de novo o verso de número 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificados na lei, da graça vocês caíram. Então, o que aconteceu com os Gálatas? Eles estavam voltando para a lei, tentando ser justificados por obras do Velho Testamento, por obras da lei. E Paulo está dizendo, olha, se vocês voltaram as costas para a graça de Deus, vocês voltaram as costas para a obra da cruz, se voltaram para a lei, foram enfeitiçados por esta religiosidade, estão tentando ser justificados por essas obras da velha aliança, então vocês se desligaram de Cristo, vocês que querem se justificar pelas obras da lei, vocês caíram da graça. Sabe o que é cair da graça? É quando eu abandono o Evangelho da graça de Deus e volto para a velha aliança e quero me justificar debaixo da velha aliança. Qual é a base que sustenta a nossa justificação? Qual o fundamento que sustenta a nossa salvação eterna? Qual é o fundamento que sustenta que nós nunca perderemos a salvação e nunca deixaremos de ser justificados diante de Deus, pois fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo? É o sacrifício perfeito realizado por Cristo na cruz do Calvário. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi para a cruz como oferta pelo pecado, ali o seu corpo foi cravado e o sacrifício perfeito foi realizado. E os Gálatas deixaram tudo isso de lado para tentar alcançar as mesmas coisas por obras da lei e voltaram as costas para o Evangelho da graça de Deus. Então, todos quantos estão debaixo das obras da lei, com as costas voltadas para o Cristo crucificado, para a obra da cruz, eles caíram da graça. De novo eles estão se submetendo ao evangelho da escravidão. Por isso que eles vivem debaixo de medo, não têm certeza de salvação, se matam de fazer coisas. Daí que vem as campanhas, os votos, o sobe monte, desce monte, os sacrifícios que exploram as pessoas, as mentiras das fogueiras santas. Daí que vem todo tipo de cativeiro. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos pelas obras da lei. Paulo diz o quê? Da graça vocês caíram. Você recebe essa palavra, minha irmã querida? Recebe essa palavra, meu irmão amado? Creio que sim. Então nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer, um privilégio poder chegar até você. E eu me despeço de todos vocês declarando isso, que a tua vida, minha irmã preciosa, meu irmão amado, é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.